Super Esporte ao vivo, segunda-feira, 28 de julho de 2014. O mês está acabando, agosto está chegando. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro rolou a todo vapor nesse final de semana, né? Teve o retorno do Cacau São Paulo, primeiro grande clássico também na arena do Corinthians, entre o Corinthians e o Palmeiras. O retorno do Vanderlei Luxemburgo, eu tô até de vermelho, hein? Ao Flamengo e com vitória, hein? E muito mais. Só que antes da gente falar disso tudo, eu vou pro intervalinho jogo rápido. Eu já volto com o Flávio Prado aqui comigo. Até já. Sim, o Super Esporte está de volta para a gente ver agora, a rede balançar pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o Grêmio perdeu para o Coritiba lá no finzinho do jogo e o técnico Anderson Moreira foi demitido. Já o Vanderlei Luxemburgo estreou com vitória e o Flamengo deixou a lanterna do campeonato e agora vê uma pequena luz no final do túnel. E o Cruzeiro, hein? Segue impossível na ponta da tabela. Vamos aos gols do final de semana. No Heriberto Rios, o Criciúma vacilou em casa diante do Vitória. Caio fez 1-0 para os baianos. Já na segunda etapa, novamente Caio apareceu para ampliar a vantagem. Ayrton, cobrando falta, soltou a bomba do meio da rua e fez o terceiro. No final, Serginho fez o gol de honra e ficou assim: Criciúma 1, Vitória 3. Quem também venceu fora foi o Internacional. 1-0 contra o Bahia, graças a esse gol de Wellington Silva na falha bizonha do goleiro Marcelo Lomba. No Mineirão, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Figueirense. Num pênalti inexistente, Lucas Silva fez 1-0 para a Raposa. Logo no começo do segundo tempo, Marquinhos ampliou com um golaço depois do lindo passe de Marcelo Moreno. 3 minutos mais tarde, Dedé subiu mais que a zaga do Figueirense e marcou o terceiro. Ricardo Goulart. Vem comigo. O artilheiro do campeonato, agora com 8 gols, deixou o dele. O quarto do time celeste. E para fechar a goleada, Dagoberto pegou de primeira e definiu o placar. Cruzeiro 5-0, fora o baile. Em Curitiba, o Fluminense conseguiu um ótimo resultado contra o Atlético Paranaense. Jean fez 1-0. De pênalti, Dario Conca aumentou a vantagem dos cariocas. E no segundo tempo, Cícero de cabeça definiu o marcador. Furacão 0, Fluminense 3. Na Ilha do Retiro, o Sport saiu na frente do Atlético Mineiro com Felipe Azevedo aos 6 do segundo tempo. O segundo veio com o experiente Durval. Aos 39, Diego Tardelli cobrando pênalti descontou, mas ficou assim, 2-1 Sport. No clássico carioca, Vanderlei Luxemburgo começou bem no comando do rubro-negro. Alexandro, de cabeça, fez o gol da partida. Mesmo com o resultado, a equipe da Gávea continua na zona de rebaixamento. Em Porto Alegre, gol só no segundo tempo para Grêmio e Coritiba. Zé Love marcou o primeiro do Coxa. 8 minutos depois, o argentino Barcos entrou em cena para empatar e virar a partida para o time da casa. O segundo, um lindo gol do camisa 9. Mas o Coritiba tem Zé Love. Novamente ele apareceu para deixar tudo igual. 2-2. E no último lance da partida, Alex recebeu o grande lançamento e deu os 3 pontos ao Coritiba. 3-2, placar final. Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, tudo Anitta bem? Pasques. Tudo bem? Tudo, e você? A gente fica olhando aí, né, os resultados incríveis. Esse do Grêmio, por exemplo, foi um negócio... Puxa vida. Coitado do Anderson Moreira, mas é bobagem. Ficar trocando de técnico, eu acho uma grande bobagem. Não muda nada, pode ver. Quem mais troca de técnico, menos ganha, né? Mas, enfim, é a cultura do futebol brasileiro, né? E o Alex, ali bem no fim do jogo... Alex é espetacular, né? Esse vai deixar muita saudade quando parar de jogar. E o Flamengo, do querido Luxemburgo agora, o que você achou? Bom, começou bem, ganhou o jogo. Agora, o Ney Franco fez 7 jogos, né?
O Flamengo, pelo que eu sei, eu não tenho tanto contato assim, né, futebol do Rio de Janeiro, mas o que eu sei é o seguinte, que a direção, ela tá com um projeto muito sério de tentar sanear as dívidas do Flamengo, que não são culpa desse pessoal que está aí agora. Mas, dentro do campo, eles estão fazendo um monte de bobagens. Até administrativamente estão tentando acertar. Mas dentro de campo, eles estão fazendo essas coisas, ficar trocando técnico toda hora. Nada contra o Luxemburgo e nada contra o Ney Franco. Acho que 7 jogos, ninguém consegue mostrar nada. Não tem como, não tem milagre, né? Não tem milagre. Você tem que esperar, tem que dar um tempinho para as coisas se assentarem. Mas, infelizmente, não é a filosofia reinante no futebol brasileiro. É o curto prazo, né? Você falou de questão financeira, falando nisso, o Botafogo, Nossa né? Que está Senhora, com uma situação trash. Todos estão. O problema é que o Botafogo, ele teve algumas sentenças contra ele ruins e ele está com 100% das receitas bloqueadas. Sim. Então não consegue pagar nada, ele está tudo bloqueado. E aí ele fez um pedido para que isso fosse quebrado e tal. Mas, a Dilma, né? Mas pensa no credor. Os clubes estão nessa situação, não é? Bom, primeiro por má administração, segundo por roubalheira, ou se quiser inverter também vale. E o cara que o cara que investiu, que botou dinheiro lá, o cara que vendeu pão, que vendeu camisa, que vendeu chuteira, que vendeu leite, que esse cara tem que receber, tem uma empresa por trás disso, fora os impostos, né, que são devidos. Então fica complicado, sabe? Se você tiver alguma dívida, você tem que pagar. Eu também. Por que os clubes não? Tem uma hora que você tem que acertar a vida. Agora, nesse refinanciamento que está sendo pedido, eles não querem ter deveres, eles só querem ter direitos. E o bom senso, com toda a justiça, pede que exista uma contrapartida real, não essa conversa mole de serviços para a comunidade, que é uma bobagem. Não. Se o cara não pagar o salário, ele perde pontos. Se o cara não pagar as despesas, o patrimônio do presidente fica envolvido. O cara é rebaixado de divisão. Mas uma coisa real, uma coisa concreta. E os clubes não querem isso. Ou seja, eles querem continuar fazendo a coisa de qualquer jeito, tratando de qualquer jeito. E os jogadores que precisam trabalhar entraram ontem em campo com uma faixa, até super legal. Mostraram muito profissionalismo, foi legal. Exatamente, falando que estavam ali pela torcida. Gente, na Vila Belmiro, o Santos venceu a Chapecoense no jogo que marcou a 100ª partida do goleiro Aranha. Com o retorno de Thiago Ribeiro, que não jogava há 2 meses, o Peixe fez 3-0 com importante participação do atacante. Vamos ver. O Santos fez muito bem a lição de casa contra a Chapecoense. Rildo recebeu de Gabriel e encheu o pé para fazer 1-0 Peixe. Thiago Ribeiro aproveitou o lançamento, fez a jogada pela direita e tocou para Gabriel marcar o segundo, 2-0. E num lance parecido, nova jogada de Thiago Ribeiro pelo lado direito. E agora, conclusão de Diego Cardoso. E ficou assim, Santos 3, Chapecoense 0. Pode parecer que, o Chapecoense foi o time que ganhou do São Paulo na semana passada aqui, né? Sim. Então, eles têm um sisteminha, sim, tem um sisteminha bem montadinho. O Santos conseguiu fazer 3-0. Claro que depois do primeiro gol, o adversário também relaxa um pouquinho. Mas foi uma vitória importante, o Santos está fazendo uma campanha muito digna, sem gastar. Se não tivesse feito a bobagem do Leandro Damião, o custo seria bem menor. Eu até agora, tem uns negócios do futebol que eu não consigo entender. Esse é o tipo do negócio que eu não entendo. É estranhíssimo esse negócio. E o Leandro Damião não está jogando, claro, não é culpa dele, está machucado. Mas enfim, o Santos está fazendo o que está fazendo sem o Leandro Damião, que é o custo mais elevado do time. Então tem uns negócios estranhíssimos do futebol. Se você entrar a fundo, você vai acabar descobrindo coisas terríveis. Mas realmente é um negócio que não tinha que ser feito. E com a molecada, com esse material humano que ele tem, mais jovem, mais limitado, teoricamente, ou pelo menos financeiramente, o Santos está indo bem, fazendo a parte dele. E o Oswaldo de Oliveira elogiou o trabalho do Aranha, que ontem fez, então, essa 100ª partida, né, pelo ponte, Santos. Né? E falou que ele não é qualquer jogador, né, qualquer jogador que alcança esse feito. A Chapecoense, inclusive, falou, é uma equipe qualificada e isso acabou levando o Aranha a fazer uma grande partida. É isso aí, veio da ponte, é sangue azul, né? Vamos lá, no Serra Dourada, o Kaká reestreou pelo São Paulo, buscou o jogo, se movimentou, criou chances e até marcou um gol, não é verdade? Só que a boa atuação dele não foi suficiente para evitar a derrota do tricolor diante do Goiás. Mesmo contando com a reestreia do ídolo Kaká, o São Paulo não foi páreo para o Goiás no Serra Dourada. Amaral subiu mais que todo mundo e mandou uma cabeçada indefensável para Rogério Ceni. No comecinho do segundo tempo, Bruno Mineiro aumentou a vantagem dos goianos.
O São Paulo ainda descontou com Kaká, após o bate-rebate dentro da área. Mas a reação do tricolor parou por aí. Final, Goiás 2, São Paulo 1. Eu acho que o que faltou realmente é a gente tomar, acho que 2 gols que nós tomamos de bola parada, sendo que nós treinamos a semana toda e a gente sabia que o Davi é um batedor realmente rápido e isso mudou um pouco, acho que a sequência do jogo. Começamos até bem, eu acho que é entrosamento, mas os 2 jogadores que voltaram a jogar, eu acho que foram muito bem, que é o Kaká e o Tolói, né? Me surpreenderam, principalmente na parte física, então daqui a pouco o time entrosa. Acho que é o primeiro jogo, tem muitos jogos pela frente. Vamos consertar aquilo que a gente fez de errado hoje e melhorar nos próximos. Foi só o primeiro. E ter marcado o gol foi especial? Foi especial. Claro que não foi o resultado que eu esperava, mas foi especial. Só estrear com um gol. Agora foi só o primeiro. Tem muita coisa para acertar e muita coisa para acontecer. Kaká que disse que passou um filme por sua cabeça ontem. Que filme será? Não sei, mas quando ele fala que tem muitos jogos, não é bem assim, né? Porque ele vai embora no final do ano. A vida dele vai estar voltada lá para o futebol norte-americano. E isso é complicado no futebol, porque o time, para pegar um jeito de jogar em cima de um jogador com a importância do Kaká, ele vai ter que fazer certas adaptações. Inclusive a dificuldade de pouca gente marcando no meio, aquela coisa toda. E demora para fazer isso. Quando o time começar a entrosar, ele sai. Embora. Então, será que vale a pena isso? Será que valeu a pena? Eu acho complicado esse tipo de negociação. É um jogador para alguns jogos e você vai, obviamente, querer que ele jogue e, obviamente, ele tem um nível superior aos que estão lá, mas não é um jogador que você possa contar. Ou seja, você está montando um time, mas você não está montando um time. Você está sendo obrigado a fazer uma adaptação. É um puxadinho. Né? Não é uma casa, é um puxadinho que você está fazendo. Então, não sei se vale a pena, não sei se valeria a pena. Está feito o negócio, mas é uma complicação para o treinador, sabe? Mas o próprio Muricy falou que agora que seja uma oportunidade para os outros aprenderem até como o Kaká trabalha sem bola, né? E ele ficou bem bravo realmente com essa questão de tomar 2 gols com bola parada, né? Já que ele mostrou videotape para os rapazes durante a semana e tudo mais, ele falou: o adversário pode fazer gols com um drible ou outra jogada de mérito, mas bola parada, estando bem marcado, eu não admito. Flávio. Pois é, talvez esse seja o legado, né, que fique, de aprender, de ter um pouquinho mais de movimentação, de saber alguma coisinha a mais da experiência do Kaká, mas eu acho que é o tipo do negócio que não te acrescenta. Já tem o Ganso, que é um peso morto, que tem que jogar, porque tem nome, não sei o que e tal, mas é um tipo de jogador que hoje a gente sabe que não existe em lugar nenhum do mundo, aquele jogador parado, né, que tem um bom toque, mas que não consegue trabalhar o todo do time. Então, ontem o Tostão escreveu uma coisa muito curiosa. Ele disse o seguinte: se o Ganso tivesse nascido na Alemanha, ele teria sido treinado para fazer toda a movimentação, ser um jogador de meio campo completo. E se o Tony Kroos tivesse nascido no Brasil, ele seria o Ganso, ficaria parado. É um problema de montagem mesmo, de filosofia de jogo. Cultural. E o Ganso, ele tem essa cultura do futebol brasileiro, onde as pessoas acham que um jogador parado, todo mundo tem que jogar em função dele. Isso não existe. A gente vai falar do Corinthians agora. O Petros esteve aqui ontem, ele mostrou que ele não pensa dessa maneira, né? E ele vai ser, nós vamos ver o que vai acontecer com esse jogador. Ele vai crescer, ele vai ter um espaço enorme aqui no Brasil, vai acabar indo para o exterior, porque é um jogador que tem uma filosofia diferente. Vamos ver como é que foi, então, o jogo do Corinthians, primeiro grande clássico lá na arena deles, né? Vamos ver, Corinthians e Palmeiras. No primeiro grande clássico da Arena Corinthians, um início de jogo fraco tecnicamente. Com muita marcação no meio de campo, Palmeiras e Corinthians davam mais importância a destruir do que a construir qualquer jogada mais trabalhada. Tanto é que o primeiro lance que levou perigo ao gol adversário só veio aos 42 minutos, nesse chute de Ralf nas mãos de Fábio. O lance animou o time corintiano, que 1 minuto mais tarde obrigou o goleiro palmeirense a trabalhar de novo. Desta vez foi Guerreiro quem chutou. Aos 45, o Gil subiu sozinho e por pouco não abriu o placar. Na volta do intervalo, a superioridade corintiana finalmente resultou em gol. Elias fez linda jogada entre os zagueiros do Palmeiras e tocou na medida para Guerreiro, que não perdoou. Atrás no placar, o Verdão era inerte em campo. O argentino Moucha, aos 35 minutos, arriscou de longe, mas mandou para fora.
E já nos acréscimos, Elias desequilibrou novamente. Desta vez, ele viu Petros pela direita e deu ótima assistência para o companheiro. Petros encheu o pé e contou com a ajuda da trave para vencer Fábio e fechar o placar em 2-0. Eu penso que Corinthians ganhou bem o jogo. Não tenho muito que falar. No desenvolvimento, o Corinthians foi superior a nós. E intentamos, mas não pudimos. Ou seja, creo que o Palmeiras tentou jogar, o Corinthians não deixou, nos controlou bem e ganhou merecidamente o jogo. Um jogo que foi parelho, boa parte no sentido de oportunidades e de conclusões, né? O primeiro tempo foi muito dura a marcação das duas equipes, nós até tivemos o volume, mas chegamos poucas vezes na frente. Mas o controle do jogo como um todo a gente sempre teve. Nem bem terminou o clássico Corinthians e Palmeiras e a administração da Arena já entrou em ação, preparando o estádio para o próximo jogo do Corinthians, que vai acontecer no dia 17 de agosto contra o Bahia. O gramado está tendo um tratamento todo especial. A preocupação está naquele setor, aonde ficou a torcida do Palmeiras. E é para lá que nós vamos para saber se houve ou não algum tipo de dano. Nós estamos exatamente no local onde ficou a torcida palmeirense. E claro que nós já podemos filtrar por aqui que houve realmente estragos. Algumas cadeiras foram literalmente quebradas, outras foram arrancadas do seu devido lugar e, claro, com a palavra, a diretoria do Timão. Nós já conversamos com a direção do Palmeiras, eles vão encaminhar um representante amanhã para fazer uma vistoria conosco e a partir daí conversa, mas como eu disse, já existe uma relação de confiança entre as diretorias, é um processo normal e como eu disse, quando eu vou na casa de alguém, quebra alguma coisa, eu assumo e o contrário é a mesma coisa. Verdade. Já vamos falar desse barraco aí, que foi feio para variar. Vamos primeiro falar do jogo, né? Nenhum chute a gol do Palmeiras no primeiro tempo e o Corinthians só foi chutar a gol no final do primeiro tempo, Flávio. Foi bom o jogo para você? Não foi, também não esperava. Sinceramente, o jogo não me decepcionou. Eu não imaginava muito mais que isso, não. Mesmo sendo um clássico, com os árbitros padrão FIFA. Que, aliás, ajudaram a travar o jogo, né? E é verdade, eles travam mesmo para ter o jogo sob controle. Uma falta demora um minuto e meio, porque aí eles não têm a velocidade do jogo e eles conseguem ter um comando melhor e a partida fica muito chata. Não, eu não esperava muito mais do que foi, não. O Corinthians atacando, o Palmeiras fechou para tentar segurar e pegar um contra-ataque, mas o Corinthians estava muito bem montado para evitar esses contra-ataques, o que justifica nenhum chute do Palmeiras no gol. Chutou muito pouquinho o jogo inteiro. O Corinthians tem melhores individualidades, na base da individualidade acabou resolvendo o jogo. Jogada do Elias, um gol muito bem feito pelo Petros, uma bela jogada inteligente. E depois, no segundo tempo, uma jogada do Petros, onde ele fez o gol. Primeiro gol dele? Foi. E o Palmeiras não teve força, efetivamente. Até pelo material humano. Você nota que o time do Palmeiras, eu insisto muito nisso, ele está ganhando uma cara de time. O Gareca está dando uma condição de time. Só que o material humano é pobre, então vai demorar um pouco mais. E outra coisa, a inteligência tática do jogador brasileiro é muito limitada, porque ele não está acostumado com isso da base. Quando você lê as revistas do exterior e tal, eles criam uma filosofia tática para o jogador. Você já é acostumado a fazer aquilo, é um treinamento. O cara, ele não é só chutar de pé direito, de pé esquerdo, dominar a bola, que isso também a gente não treina aqui na nossa base. Mas você já cria uma filosofia tática para o cara já sabe que ele tem que ter uma movimentação. Aqui não, aqui é tudo meio de qualquer jeito. Aqui ainda tem aquele negócio do lateral é lateral, ponto é ponto, volante é volante, o meia é meia. Não existe mais isso. Hoje na Europa, por exemplo, não tem. O que o Schweinsteiger é? Ele é meia, volante, ele é o que ele é? O que o Toni Kroos é? Só para dar esses exemplos. O que o Hazard, o que o Oscar é no Chelsea? Ele é volante, ele é tudo. Então, e aqui ainda tem muito essa coisa muito bitolada, muito atrasada. Então, o Gareca vai ter que, inclusive, colocar essa mentalidade tática no time do Palmeiras. Isso leva tempo. Estava muito preocupado ontem com essa situação. Aí recebi uma ligação importante, de uma fonte muito importante do Palmeiras, dizendo, não há o menor risco do Gareca, nem se cogitou essa situação, que seria uma grande bobagem. Deixa ele trabalhar. Agora, o material humano que ele tem é limitado mesmo. Ele vai ter que criar uma filosofia tática e depois tentar aproveitar o melhor possível. E ele sabe disso, né? Porque na coletiva de imprensa ele falou, não, eu penso que
Adoro esse penso que não conseguimos. Não, e outra, né? Ele está trazendo alguns jogadores argentinos que têm uma visão tática um pouquinho mais aberta para dar uma base nisso, né? Ele está trazendo a Argentina inteira. Vamos ver as cadeiras? Vamos ver como é o que aconteceu ontem lá, por favor? A gente vai ver as imagens das cadeiras quebradas. Que a torcida do Palmeiras fez, né? A torcida não, né? Como o Flávio gosta de falar. Os bandidos. Os bandidos. Olha, a mancha verde, né? A gente tem uma foto aí, Rodolfo, tem como a gente mostrar a foto? Que tem esse MV, ó, a foto no detalhe para você aí em casa. A mancha verde, então, é a torcida organizada do Palmeiras e o Paulo Nobre vai ter que fazer um cheque, né? Eu gostaria de saber por que insiste-se no Brasil em privilegiar uma minoria de marginais, inclusive. Privilegiar a minoria é ridículo sempre, né? Agora ou seja, a maioria tem que prevalecer. Quanta gente decente deixou de ir no estádio por causa disso? As imagens desses caras chegando no estádio é um horror, uma operação de guerra, um negócio terrível. Que não queriam respirar o ar sujo da Arena famílias do estádio por causa disso aí. Você vê esses bandos, o cara que está em casa não vai. Tanto que foi o menor público na Arena do Corinthians, desde que começou. É lógico, é muito explicado isso. E você sabe que os caras fazem isso. Eles falavam, cobra do Paulo Nobre, ou seja, são bandidos. E eles têm privilégios aqui. Eu não entendo por quê. Aliás, até entendo. Eles têm proteção de políticos, a polícia tem medo deles, os governantes facilitam a vida dessa gente. Gente, entre aspas, né? Então, isso aí já se sabia que eles iam fazer, que eles iam quebrar. Já se sabia, o Palmeiras já sabia, mesmo assim facilitou o ingresso para eles. O Corinthians também faz a mesma coisa com seus bandidos, vai até tirar algumas cadeiras. Eu não sei por que aqui se privilegia minorias. E minoria de bandidos. Talvez as pessoas gostem de bandidos, né? Eu não sei. Aí não, talvez em clássico seja melhor deixar só uma torcida e fechar para outra. Eu acho que deveria sempre acabar essas porcarias de uniformizados. Vamos ver a classificação? Como é que ficou depois dessa 12ª rodada, vovozinha? Vamos ver então. Vamos ver se a vovó hoje enxerga, em nome de Jesus. Cruzeiro em primeiro lugar com 28 pontos, em segundo o Corinthians com 23 pontos, em terceiro o Fluminense com 22, o Internacional em quarto lugar com 22 também, em quinto o Sport com 21 pontos, em sexto o Santos com 20, em sétimo lugar o Goiás com 20 pontos, em oitavo o São Paulo com 19, depois na sequência em nono o Atlético Paranaense com 19, em décimo o Grêmio com 19 pontos também e na sequência Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo, Criciúma, Chapecoense, Vitória, Coritiba, o Flamengo que melhorou aí um pouquinho, está em 18º, em 19º Bahia e fechando Figueirense. É isso aí, Flávio. O Corinthians que pega agora essa semana, no sábado, o Bahia, não é isso? Domingo, né? Domingo? Sábado, acho que é sábado. É sábado. Peraí que a vovó tinha anotado. É sábado. Não, é domingo, dia 3. Palmeiras pega o Bahia, não é o Corinthians. Fiz confusão. O Corinthians pega o Coritiba no Couto Pereira, no Paraná. E o São Paulo joga no sábado com o Criciúma, que aí é o primeiro jogo do Kaká em São Paulo. Então, Anitta, o Cruzeiro ele está à frente dos demais, está mesmo. Mas essas equipes que estão perto, se a gente notar, são 5 pontos. Pode parecer que é muita coisa, mas é uma vitória sem encosta. Então o campeonato está legal, está equilibrado, o Cruzeiro está melhor que todo mundo mesmo. Muito bem, vamos embora. Já? Já? Então vamos embora. Muito rápido. E eu posso vir à noite com o casal Michele Janela e Celso Lógico, eles estarão te aguardando. Estaremos aí no Gazeta Esportiva. Tchau. 6 horas, hein? Tchau. Beijo, tchau. Grupo Sampa Crio marca presença no Mulheres. Hoje, 2 da tarde. Assista agora. Você Bonita.